começar, né? A matéria orgânica produzida dentro do viveiro nada mais é do que um excesso de ração, né? Então, ração que sobrou dentro do viveiro, às vezes ração de baixa qualidade, que faz com que o peixe não tenha bom aproveitamento por parte dos nutrientes, e aí ele produz muitos excretas, ou quando você tem excesso de densidade de peixes, ou seja, muito mais peixes do que cabem, do que o teu viveiro suporta. Tudo isso faz com que você tenha uma matéria orgânica sendo acumulada ali ao longo do ciclo de produção. E essa quantidade e essa matéria orgânica que vai se acumulando dentro do viveiro, ela pode ser pior quando você não tem renovação de água, né? Então, se você não tem renovação de água, isso vai ser pior ainda ao longo do ciclo de produção, ou ainda se você não faz medidas de tratamento dos viveiros entre um ciclo de produção e outro. Né? Se você não usa estratégias que façam essa degradação da matéria orgânica no fundo do viveiro ao longo do ciclo de produção ou entre um ciclo de produção e outro, tudo isso vai agravar ainda mais essa matéria orgânica que vai se acumulando. Porque essa matéria orgânica que acumula no fundo do viveiro, ela é inevitável. O que é essa matéria orgânica? O resto de ração ou alimentos que foram utilizados com o intuito de substituir a ração, por exemplo. Isso também, né, vai ali para o fundo do viveiro, começa a entrar em decomposição e aí essa matéria orgânica acaba ficando acumulada excessivamente no fundo do viveiro, a ponto de, né, de você atolar, a ponto de, às vezes, você ir lá fazer uma despesca, passar uma rede e ter muita dificuldade de passar essa rede por conta do peso e da quantidade de matéria orgânica que está sendo acumulada dentro do viveiro. E quais são as coisas que vão acontecendo, né, que acarretam, que vão desencadear dentro do viveiro quando você tem essa matéria orgânica, além do simples fato de você ter muita dificuldade de passar uma rede para fazer despesca dos teus peixes, né? Esse lodo podre, todo esse material que vai entrando em decomposição, resto de ração, resto de alimento, resto de folha, resto de excretas ou de fezes de outros animais que tenham acesso ao viveiro, ração de baixa qualidade, porque o peixe não aproveita grande parte dessa ração e vai excretar em maior quantidade, produzir mais fezes. Tudo isso vai fazer com que essa matéria orgânica seja cada vez mais acumulada no fundo desse viveiro. E essa matéria orgânica, ela começa a fazer o processo de decomposição. Então, imagine se 1, 2, 3 dias essa matéria orgânica já fica acumulada, imagine se você tem um viveiro em que você não tem renovação de água, imagine se você tem um viveiro em que você não faz o preparo ou a limpeza dessa matéria orgânica de fundo de viveiro entre um ciclo de produção e outro. Né? O que é muito comum acontecer, pisciculturas serem utilizados viveiros sendo utilizados ano após ano, e aí sem ter um mínimo de preocupação com essa matéria orgânica. E por que aqui poucas pessoas, poucos piscicultores acabam se preocupando sim com a matéria orgânica e outros, né? A grande maioria, na verdade, acaba não se preocupa com essa matéria orgânica, porque não sabe do impacto que isso pode trazer negativo para a tua produção de peixes.